see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios, com muito prazer, para um bate-papo, o jornalista Arnaldo Santos. O jornalista Arnaldo Santos é sociólogo, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Nova de Lisboa e pós-doutorando em Economia no CAEM. Exerce atualmente como atividades profissionais a presidência do Instituto de Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, sendo também diretor-geral da TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal de Fortaleza, no canal 6 da NET, onde apresenta o programa Observatório. Também comanda diariamente na TV Universitária, FGF TV, canal 14 da NET, o programa Visão Política, onde se debate temas relacionados à economia, política, cultura e sociologia, tendo como ênfase o desenvolvimento do Ceará e do Brasil. O jornalista Arnaldo Santos entregou ao público, dia 24, na Livraria Leitura, tese de doutorado conquistado em Portugal com um ensaio sobre o impeachment, privilegiando a deposição de Fernando Collor de Mello. Eu queria explicar aqui porque eu falei em entrega e entregou, porque isso vai acontecer no dia 24, como esse programa vai ao ar domingo, ele também vai continuar até na próxima sexta-feira, então eu estou contemplando os dois. Mas, Arnaldo, o Jonas Luiz da Silva de Capuí, seu amigo aqui, que a gente já se conhece há um longo tempo, né? Eu lembro que, quando nós nos conhecemos, nós estávamos entrando numa chapa do Sindicato dos Radialistas, né? E você era um menino também, né? Naquela época, já falou. Chapa de oposição, diga-se. A chapa de oposição, que foi a única chapa que quase que o Dedé perde, né? Naquela época, né? E as pessoas, você entrou na sua fase, né? Começando sempre o seu trabalho, eu sempre acompanho. E eu disse, rapaz, será que um dia eu vou ter o prazer de entrevistar Arnaldo Santos? Mas como esse programa destaca, a gente destaca as personalidades que, de alguma forma, entendes, elas têm se destacaram dentro da comunidade universitária e científica, eu costumo perguntar, eu queria saber mais sobre o Arnaldo Santos, porque todo mundo conhece você como jornalista, como essa figura extraordinária, né, da imprensa do Ceará. Mas quem é o Arnaldo Santos? Quem foi o Arnaldo Santos? Como era o Arnaldo Santos quando criança? Onde foi que você nasceu? Quais eram os seus sonhos de criança? Bom, primeiro, Jonas, deixa eu ir cumprimentando o nosso assinante, agradecer a você pela deferência de participar do convite. E fico feliz que você tenha me feito essa pergunta, que me dá a oportunidade de dizer para o assinante quais são minhas origens. Você pergunta, quem é o Arnaldo Santos? Menino pobre, filho de um marceneiro e de uma dona de casa, nascido em Juazeiro do Norte em 1955, que logo, em 58, migrou para Iguatu, onde vivi na cidade de Iguatu, centro-sul do estado, até os meus 13 anos de idade, quando fui tangido pela seca e pela fome para Fortaleza. Isso mesmo, para não morrer de fome, eu vim para Fortaleza, como todo menino pobre, em busca dos meus sonhos. E aqui cheguei com 14 anos, incompleto, e fui trabalhar. E meu primeiro emprego aqui foi em um frigorífico, na rua Filino Barroso, no bairro de Fátima, onde eu limpava o frigorífico, entregava carne. Como eu não tinha onde dormir, eu dormia no próprio frigorífico, sobre uma cadeira que existia lá de balanço. E um dia pensei, já com um ano nessa profissão, de contínuo de um frigorífico, lidando com o sangue, com a carne do boi, eu pensei como poderia me fazer aceito numa sociedade como é a nossa, excludente, preconceituosa. Tem duas formas de você fazer isso. Uma é pelo dinheiro, quando você nasce em berço de ouro. Esse eu não tinha, porque, como disse, filho de carpinteiro e dona de casa, tive que vir embora. O outro era pelo saber.
Aí eu, mesmo com todo o sacrifício de trabalhar o dia inteiro, num trabalho árduo, como era contínuo de frigorífico, eu retomei meus estudos. Hoje, supletivo primeiro e segundo grau, a época era madureza ginasial e artigo 99. Me matriculei num desses cursos, em que as aulas eram ministradas através da televisão, uma TV preto e branco, lembro até a marca da TV, Zenith. Isso. Um monitor que, sinceramente, sem nenhum demérito para ele, o nome não me recordo, mas ele sabia menos do que eu, porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha concluído ainda o ginásio, naquela época. Aí fiz o madureza ginasial, que os 4 anos do ginásio, antigamente, em 4 anos, e depois o artigo 99, que era os 3 anos científico, hoje, ensino médio, também em 1 ano. Depois do frigorífico, eu fui trabalhar como entregador de remédio que hoje não existe mais, uma rede de farmácia que existiu aqui, chamada Droga Jafra. Foi a primeira rede de farmácia que implantou o sistema de entrega em domicílio, em moto. Eu fui trabalhar e sempre estudando. Evoluí um pouquinho, fiz um teste para bancário e passei para auxiliar administrativo da antiga caderneta de poupança Crédimos, que chamava-se Banco de Crédito Imobiliário. Lá tive como chefe o hoje conhecido, amigo, muito querido, o doutor Raimundo Padilha, da Bolsa de Valores, que era, nessa época, diretor de lá. E trabalhei lá na Crédimos. E sempre estudando. Quando passei no vestibular para letras da Universidade Federal do Ceará, eu já tinha 28 anos de idade. Porque eu só tinha uma forma de estudar, era se eu passasse numa universidade pública. Nem existia particulares na época, eu acho, e se existisse, para mim não serviria, porque eu não tinha como pagar uma mensalidade. Nessa época não existia crédito educativo, não existia nada que tem hoje, mas eu consegui passar na Universidade Federal do Ceará para letras, e aí segui minha vida. Fiz letras, depois fiz sociologia na Unifor, depois fiz uma pós-graduação em sociologia política, e me candidatei a um doutorado na Universidade Nova de Lisboa, onde tive que ir para Portugal, fiquei 2 períodos lá de 6 meses para cumprir a exigência da carga horária presencial. Depois voltei para o Brasil, aqui fiz a pesquisa, produzi o texto, fiz a tese, voltava a Lisboa 2 vezes por ano até defender, e que agora eu, sem nenhuma pretensão, a não ser de dar uma modesta colaboração à história política e à ciência política do Brasil, entrego à população, ou melhor, entreguei, na última quarta-feira, pela Companhia dos Livros. A Companhia dos Livros é uma editora nacional que tem distribuição, inclusive com a Livraria Cultura, onde se deu o lançamento do livro. A minha tese tem 2 volumes, ela, no total, ficou com 983 páginas. Eu fiz um resumo para transformar em livro, e saiu um livro com um pouco mais de 350 páginas. Pois é, Arnaldo, eu queria te perguntar por que você escolheu esse tema de fazer uma tese de doutorado levando em consideração o impeachment, principalmente levando o impeachment do Collor, né? E se você teve dificuldades na sua análise de pesquisa, como foi que você fez para fazer a pesquisa, para fazer as perguntas, como é que você fez as entrevistas, como é que aconteceu esse fato? O interesse pelo tema deveu-se primeiro ao ineditismo do fato histórico. O Brasil nunca havia empichado um presidente, foi o primeiro e único caso de impeachment, foi do presidente Collor. Então, isso aí já era inédito. Eu dei uma pesquisada antes e olhei, existiam algumas teses na área jurídica, se foi ou não constitucional o impeachment do presidente, e na área policial, sobre a questão das denúncias de corrupção. Eu optei para examinar o fenômeno político do impeachment, que ninguém tinha feito esse estudo, e, aliás, continua ainda, é a única tese que examina o fenômeno político. Tentei saber que paixões, que motivações, que interesses moveram os atores quase unânimes para empichar o presidente Collor. E foi exatamente esse ineditismo, pelas duas faces, que fez com que a Universidade Nova de Lisboa se interessasse e albergasse, aceitasse o meu projeto de pesquisa. E
o trabalho, não preciso dizer quão árduo foi. Eu viajei do Rio Grande do Sul até Maceió, só para dar um exemplo. Ou seja, eu fui ao Rio Grande do Sul entrevistar o ex-deputado Ibsen Pinheiro, na época que eu entrevistei, que à época do impeachment era o presidente da Câmara dos Deputados, isso. Foi o homem que aceitou, quer dizer, a ação popular e admitiu a abertura do processo de impeachment, e fui a Maceió por 2 vezes para entrevistar o próprio ex-presidente Collor de Mello. Mas aí fui a São Paulo, ouvi Mário Amato, fui a Brasília várias vezes, ouvi o líder do Fora Collor, que era o deputado José Genuíno, ouvi o ex-presidente Sarney, que não quis falar, enfim, ouvi o presidente do Conselho Nacional da OAB, Marcelo Lavaneri. Ao todo, nós optamos nós chamamos em pesquisa de fontes primárias. Como todos os atores, à exceção de Leonel Brizola e Ulisses Guimarães, todos estavam vivos, eu optei, então, por entrevistar, ter esses homens como fonte. Eu assisti uma entrevista do Geneton Moraes Neto falando com o presidente, com o ex-presidente que substituiu o Collor, Itamar Franco, e ele cita, entendeu, esse seu livro, né, num episódio. Que episódio é esse que ele cita, que ele, inclusive com ênfase? O livro do Geneton Moraes Neto chama-se Os Segredos dos Presidentes. E ele vai entrevistar o senador Ney Maranhão. Ele vai entrevistar o presidente Itamar Franco. E eu havia entrevistado o senador Ney Maranhão, que é de Pernambuco, que era o líder do Collor, do ex-presidente Collor, no Senado. E na entrevista que eu fiz com o senador Ney Maranhão, ele me perguntou se eu poderia lhe fornecer a cópia depois de decupado, e eu disse que sim, mandei para ele. E ele mandou para o ex-presidente Itamar Franco uma cópia. A pergunta que o Geneton Moraes fez foi similar à que eu havia feito para o Ney Maranhão. Eu perguntei para o senador Maranhão, disse: senador, episódios como esse do impeachment do presidente Collor, a gente não descarta a teoria da conspiração. A gente não toma como premissa, mas ninguém descarta. O presidente Itamar Franco conspirou, porque tem a tradição do mineiro de conspirar e tal. O senador Ney Maranhão faz uma defesa veemente do ex-presidente Itamar Franco. Quando o Geneton Moraes Neto vai entrevistar o ex-presidente Itamar Franco, faz a mesma pergunta para ele. Presidente Itamar, a tradição mineira está a indicar que o mineiro é chegado a uma conspiração. O senhor conspirou contra Fernando Collor de Mello? Aí o Itamar Franco vai e responde. Isso está na página 89. Prefiro lhe responder com esta resposta do senador Ney Maranhão, que é entrevistado pelo professor pesquisador Arnaldo Santos, que faz uma tese de doutorado sobre o impeachment, tá? Fez a mesma pergunta para o senador Maranhão. É nesse episódio. Pois é. Aí eu queria que você... Rapaz, o Fernando Collor de Mello, para mim, ele foi um personagem fantástico. Personagem fantástico porque, entende, eu confesso publicamente, e que eu, até então, no governo do Fernando Collor de Mello, eu jamais tinha votado para presidente da República. Certo? Porque eu tenho uma tese, acho o seguinte, né? Como é que você, que se considera razoavelmente inteligente, no dia da eleição você veste a melhor roupa para arrumar emprego para o cara? Então, eu não tinha esse entusiasmo, né, para votar para ninguém, mas eu fiquei entusiasmadíssimo com o Fernando Collor de Mello. Eu nunca me arrependi de ter votado no Fernando Collor de Mello. E acompanhei com muita tristeza aquele dia que ele foi empichado e que ele sai dando com a mão. Mas, entende, eu queria saber de você o seguinte: rapaz, o que foi que aconteceu com o Collor? Por que um homem que aparentava inteligente deixou de se dominar assim por aqueles bastidores políticos, né? As coisas que acontecem, que ele não acreditava no que estava acontecendo? Na entrevista que eu faço com o ex-presidente, ele faz uma meia-culpa. Ele admite que ele deu causa para o seu impeachment. O livro, Impeachment, Ascensão e Queda de um Presidente, que eu acabo de lançar, ele trabalha em 3 fases. Na campanha, na eleição, na posse e, aliás, e no governo, em 4 fases. Eu pego essas 4 fases. É porque, muitas vezes, o impeachment de um presidente pode ter começado lá, já na campanha, em função das alianças que você faz. E isso
fica muito claro, né, que o presidente, pela juventude, pela forma que ele se posicionou na presidência da República ante o Congresso Nacional, ele criou todas as condições para que resultasse no que resultou, que foi o seu impeachment. Primeiro, ele era um homem sem partido de um homem só. Não tinha base popular, apesar de ter sido eleito com base no apelo que ele fez, que calou muito forte, aos descamisados. Né? Mas ele não tinha laços orgânicos com esses descamisados, com esse povo. Depois, o fechamento dele aos políticos. Olha agora, por exemplo, a presidente eleita, Dilma Rousseff, está numa aliança aí com 12 partidos, aparentemente todos seus aliados a elegeram, e ela já começa a ter as primeiras dificuldades para contemplar tantos interesses. E não se engane, ela será vítima do fogo amigo em algum momento do seu governo. Tanto é que os blocos estão se reunindo, né, para formar um bloco contra... O sistema republicano brasileiro, quer dizer, impõe ao mandatário o que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Ou seja, um homem, um voto. Nenhum presidente se elege com maioria suficientemente para que ele possa ter sustentação de governabilidade. Porque o voto não é dado aos partidos, o voto é dado às pessoas, diferentemente do que ocorre na Europa, por exemplo. Isto posto, um presidente não pode prescindir de boas relações com o Congresso Nacional. É o que a presidente Dilma está tentando fazer. Se elegeu com uma base de 12 partidos para poder, então, ter maioria. Ela tem hoje 3/5 da Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado, em função dessa coligação tão ampla que ela fez. O presidente Collor não tinha nada disso e fez questão de não construir esta base parlamentar. Não recebia político individualmente, não recebia partido. Quando recebia, não cedia às pressões. Escolheu um ministério por conta própria, sem que significasse isso, quer dizer, a construção, indicação partidária. Escolheu o seu bel prazer. Né? Não recebia essas pessoas, não aceitava indicação de nomes para os cargos, para as grandes estatais, para as grandes empresas. Não era chegado ao que nós chamamos em política a nenhum tipo de salam-aleque, se posso usar essa expressão. Ora, aí ele estava criando todas as condições para que o seu impeachment ocorresse. O impeachment dele foi flagrantemente inconstitucional? Essa é uma tese que eu não saberia te responder, porque não é a área que eu trabalho. Né? As teses que existem hoje, nesse aspecto jurídico, divergem. Umas acham que foi inconstitucional, porque ele renunciara momentos antes. Se ele renunciara momentos antes, não havia mais presidente. Se não havia mais presidente, não havia sentido se prosseguir com o processo. Mas há outros juristas que defendem que não. Uma vez o processo instalado, né, não tinha mais como se reverter. Mas eu não trabalho esse lado jurídico, eu trabalho apenas o fenômeno político. Mas o Supremo Tribunal não... O Supremo Tribunal, dos 99 processos aqui, o presidente Collor, de que foi acusado e que submeteu, ele foi absolvido de todos. Pasmem. Certo. E isso significa dizer o quê? Que a lei estava correta e o povo estava errado? Não, significa talvez que não tenha materialidade das denúncias que se tanto fez contra o governo dele, segundo as quais o motivo do seu impeachment. Os erros que ocorreram no governo do presidente Collor foram o que nós chamamos de alátara ao governo. Por exemplo, se você pegar o ícone das denúncias de corrupção, PC Farias. PC Farias nunca exerceu uma função pública, nunca foi de governo, nunca nomeou um secretário, ninguém. Mas se denunciava que ele, portanto, corria por fora do governo. Se o que ocorria fora do governo, né, como encontrar razões então, políticas plausíveis para o seu impeachment? Eu diria para você, pelo menos como observador isento para se fazer ciência, que foi o nosso caso, ao produzir a tese, eu concluiria dizendo para você que o ex-presidente Collor sofreu impeachment
muito mais pelo que deixou de fazer do que pelo que fez. E aí você me pergunta, e o que é que ele deixou de fazer? Ele tinha 2 assessores muito prestimosos à disposição dele e que ele, quando tentou usar, já não havia mais tempo. Quais são esses assessores? A caneta e o Diário Oficial. Tivera o presidente Collor atendido, quer dizer, os interesses político-partidários, nomeado pessoas para cargos importantes, concedido verbas para que os deputados e senadores fizessem sua política em seus estados de origem, ele teria construído a sua base parlamentar e não teria sido empichado. Arnaldo, quando eu quero estudar um assunto, a primeira coisa que eu faço na minha vida, quando é um assunto específico, é procurar as teses de doutorado e as dissertações de mestrado para eu aprender, porque, no meu ponto de vista, como estudante, e que eu sou eternamente, se você demora muito tempo fazendo uma pesquisa, né, sobre determinado assunto, você vai trazer subsídios para que eu entenda um pouco mais daquele assunto. Mas eu sinto que poucas teses são publicadas, porque e que teses diversas acabam terminando na prateleira da universidade. Eu não saberia te responder. Algumas pessoas, questões de foro íntimo, algumas pessoas fazem a tese meramente buscando o seu interesse apenas o título acadêmico, o conhecimento produzido, sem nenhuma intenção de contribuir, quer dizer, para o público externo. Eu, particularmente, não corroboro dessa corrente. Pois é, e por que você resolveu publicar a sua tese? Para dar, como nós chamamos aqui no Ceará, para dar minha cara à tabefe, para que os críticos se debrucem sobre ela e façam suas observações, e, como disse, eu não tenho nenhuma pretensão, senão a de contribuir, ainda que modestamente, com um dos fatos mais importantes da história recente, da história política recente do Brasil. Entendo, e aí se me permite, sem ser modesto, entendo que tem um bom conteúdo e que certamente servirá de referência para jornalistas, advogados, políticos, historiadores. Aliás, o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, que é ombudsman da Folha de São Paulo, ele é o autor do prefácio do livro. E ele diz lá, um determinado parágrafo, e que forçosamente jornalistas, políticos, advogados, historiadores ou quaisquer outros interessados no estudo acadêmico necessariamente têm no livro Impeachment, na minha tese, um ponto de partida para aprofundar essa questão. Porque os fenômenos históricos, durante muito tempo, eles são de média, de curta e de longa duração. Então, este é um fenômeno de média duração, se contar do ocorrido, pouco mais de 15 anos, mas certamente será de longa duração pela importância que ele tem para a história política brasileira. E o presidente Collor teve acesso a esse material? Teve, logo, imediatamente após o... Você o convidou para... Convidei, mas por questões de agenda, ele não vai poder vir a Fortaleza. Mas a editora, a Companhia dos Livros, vai fazer um lançamento nacional em Brasília no próximo ano. E lá em Brasília, certamente, esse lançamento deverá ser na Casa do Ceará. Nós estamos articulando já, junto ao jornalista Fernando César Mesquita, para fazermos isso. E ele, certamente, em Brasília, terá mais condições de se fazer presente. Mas eu levei pessoalmente a ele, em seu gabinete no Senado, a cópia impressa pela própria Universidade Nova de Lisboa, o original acadêmico, com as 983 páginas, entre texto e apêndices. O livro vai ser lançado no Brasil inteiro? Vai ser lançado. O primeiro lançamento dessa quarta-feira de 24 foi em Fortaleza, porque eu sou daqui, a editora, em deferência ao fato de eu ser daqui, veio lançar aqui na Livraria Cultura. Vai fazer um lançamento no próximo ano, provavelmente em março, em Brasília, que é o que ele chamou de lançamento nacional, mas o livro vai ser distribuído nacionalmente para todas as grandes livrarias, a partir da Livraria Cultura. E também vai estar à disposição nas universidades? Sim. As universidades de Fortaleza, por exemplo, eu mandei um volume do texto da tese e do texto dos apêndices para cada universidade, impresso pela própria Universidade Nova de Lisboa. Ela já tem lá como tese acadêmica. Certo, certo.
E tem a distribuição dele online ou não? Não, como virou livro pela editora, não foi disponibilizado online. Não, mas eu digo online porque não tem essas editoras hoje que colocam online o livro, porque isso no meu entender, isso é um trabalho que poderia, inclusive, ser traduzido para outras línguas, porque tem interesse internacional, não é um interesse só local, apesar de ser um presidente brasileiro, no meu entender. Certamente, eu comungo do teu raciocínio. Entretanto, eu assinei um contrato com uma editora, e esses contratos eles são muito rígidos, porque envolvem interesses comerciais. Portanto, os direitos autorais pertencem hoje, quer dizer, à editora, e ela leva um tempo para depois disponibilizar. Eu, particularmente, acho que deve ser disponibilizado. Mas como eles investiram para transformar em livro, obviamente não podem fazer isso, porque senão não teria venda, né? Arnaldo, dentro desse trabalho, o que foi, no seu entender, o que deve chamar mais atenção de pesquisadores e de estudantes e de uma nova era? Porque, veja bem, nós somos daquela era do Collor, mas a partir de 18 anos, hoje, não tem muita noção do que aconteceu. Tem alguma coisa muito relevante assim que a gente possa destacar para criar uma curiosidade para esses novos leitores que precisam conhecer a história do Brasil? Tem. A trama, eu chamei de trama em um dos capítulos, onde se começa a formatar o impeachment. E por que eu chamo trama? Porque se você verificar, todos os setores da sociedade civil foram envolvidos neste processo para impeachar o presidente. Igreja, caras pintadas, OAB, sindicatos, entidades patronais, como Fiesp, todos, sem exceção, principalmente a chamada mídia grande brasileira. A mídia se encarregou de criar, quer dizer, esse clima no Brasil de tal ordem pró-impeachment, que todos esses setores foram a reboque daquilo que a mídia estava a fazer à época, corretamente, cumprindo o seu papel. Você atribui o maior erro do Collor àquele que ele chamou a população para sair no outro dia e a população saiu com... Ele pediu que vestissem verde e amarelo. Isso. E a população vestiu preto? Preto. Ele errou na estratégia, porque ali ele já estava fora do governo, o processo estava ocorrendo, a imprensa há 3 meses desnudava, que é a casa da Dinda, enfim, e os corredores do Palácio do Planalto. Ele não dimensionou de que sentimento os mesmos descamisados que ele arrebatou para as ruas para torná-lo presidente, ele não dimensionou que o sentimento naquele instante era um outro. Era um sentimento de revolta por tudo aquilo que estava fazendo. E não esqueçamos um detalhe, o confisco dos ativos financeiros. O confisco dos ativos financeiros pegou toda a classe média e se não o descamisado, mas o de poucas camisas, que tinha qualquer poupança. Então, ele não dimensionou isso. Faltou alguém que o alertasse, que o sentimento psicossocial, à época, era completamente adverso a ele. Aquele jardim da casa da Dinda, o meu caseiro lá em Capuí tem um jardim parecido com aquele. Não foi um exagero da imprensa, não, com aquela cachoeira. Aquilo ali não é um cenário, não. Eu digo isso na tese. O jardim da casa da Dinda, numa leitura semiótica, nada mais foi do que um truque de fotografia, um fotógrafo muito sensível, com uma grande angular, fotografando assim de baixo para cima em vários ângulos, dando uma dimensão àquele jardim como se fosse o Jardim da Babilônia, e é a coisa até de mau gosto, inclusive de mau gosto. Cafona, eu fui a Brasília coisa bem conhecer a casa da Dinda e ver aquele jardim, porque eu estava pesquisando, eu tinha que saber tudo, e quando eu deparei com o jardim, eu falei, meu Deus, eu não acredito que a imprensa foi capaz de transformar isso num fato político daquela magnitude, sendo algo tão insignificante. O Arnaldo, essa nossa conversa aqui daria assim, umas 3 horas para debater esse assunto, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e você tem 1 minuto de 60 segundos para as suas considerações finais. Bom, primeiro de agradecer imensamente a oportunidade que você e a FGF me concede de falar um pouco do nosso trabalho, inclusive da minha própria vida, e depois convidar a todos os estudantes, universitários, políticos, empresários, enfim, historiadores, os interessados pela história política brasileira, a se fazer presente à Livraria Cultura. Creiam,
não se arrependerão de ler este livro. É uma leitura leve, em que eu tive o cuidado de tirar o academicismo todo, para que se possa ter uma leitura leve e gostosa, e os fatos de um capítulo a outro, você vai desnudando coisas que não foram disponibilizadas, quer dizer, pela imprensa, porque, como disse, eu ouvi os atores, os líderes do Fora Collor, todos, e, surpreendentemente, vocês vão perceber que, nas entrevistas, quase todos o absolvem, os mesmos que o condenaram. Ok, agradeço muitíssimo aqui a presença do nosso colega Arnaldo Santos, jornalista e doutor, aqui na FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza, e o programa Destaque volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.